Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora da repercussão que está acontecendo aqui no Brasil sobre aquelas falas da porta-voz do governo americano sobre a questão das sanções ao Brasil e tudo mais, de colocar uma questão militar envolvida, como que isso repercutiu aqui no Brasil. Obviamente que a esquerda já está todo mundo doido, falando que é uma coisa que não tem a mínimo cabimento nem nada. De uma certa forma, eu vou até concordar com eles, num certo sentido. Porém, não deixa de ser uma afirmativa que eleva um pouco o tom do que se havia antes. Então, a notícia é essa aqui. Vamos pegar aqui primeiro a da Folha de São Paulo. A ameaça da Casa Branca é incompreensível e não parece ser pensada ou estratégica, dizem especialistas. Amigos, eu quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então vamos lá. A secretária disse que os Estados Unidos não terão medo de usar poder econômico e militar para proteger liberdade de imprensa. E na verdade ela falou liberdade de expressão, né? Especialistas classificaram como equivocada e sem sentido a declaração da porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, nesta terça-feira. Ela afirmou que o presidente Donald Trump impôs tarifas e sanções ao Brasil, com o objetivo de proteger a liberdade de expressão, e disse que os Estados Unidos não hesitarão em usar seu poder econômico e militar para defendê-la. Olha, a primeira fala dela está muito acertada, né? Foi exatamente o que o Trump fez, de que impôs tarifas e sanções. A dúvida paira sobre essa questão de usar o poderio militar, né? Tem uma fala aqui da pessoa que está analisando aqui abaixo, onde ele coloca que seria uma questão que talvez a porta-voz da Casa Branca ela não consiga fazer uma diferenciação entre, por exemplo, Brasil e Venezuela, alguma coisa nesse sentido, sabe? E realmente talvez ela, porque ali ela está numa situação onde é que as perguntas pode vir qualquer tipo de pergunta. Ela não sabe a pergunta que virá. Então, muitas vezes ela pode não estar tão bem preparada para uma pergunta com relação ao Brasil. Por mais que a gente imagine que o Trump vai aumentar a pressão sobre o Brasil, a gente imaginar que possa existir algum movimento militar, eu sou obrigado a concordar com essa colocação de que eu acho que seria um pouco demais. Vamos acompanhar aqui a fala da porta-voz da Casa Branca aqui. Eu consegui com legendas uma fala aqui que foi postada pela Veja, tá bom? Vamos lá. Freedom of speech is arguably the most important issue of our time. It is enshrined in our Constitution, and the president believes in it strongly. He himself faced censorship in his road back to this beautiful Oval Office here in Washington, D.C., so he takes this very seriously, as does, I know, the Vice President of the United States and the entire Trump administration, which is why we have taken significant action with regards to Brazil in the form of both sanctions and also leveraging the use of tariffs to ensure that countries around the world are not punishing their citizens in this way. And at the same time, the president is, while he's leveraging the United States to safeguard our interests abroad, he's also making sure that freedom of speech remains here in the United States of America. So I don't have any additional actions to preview for you today, but I can tell you this is a priority for the administration, and the president is unafraid to use the economic might, the military might of the United States of America to protect free speech around the world. Então, olha só, nessa hora aqui eu captei algo diferente aqui agora também, que é importante a gente falar. Quando ela falou, olha, então você vê que, na verdade, os esquerdistas, eles tentam valorizar tudo, né? E tudo eles tentam trazer para a narrativa deles. Mas vocês viram aqui pela fala dela, isso tudo que está sendo colocado é um equívoco enorme, porque pela fala dela fica muito claro que ela falou, olha, os Estados Unidos não vai hesitar em utilizar seu poderio econômico e militar para defender a liberdade de expressão ao redor do mundo. Ou seja, nessa hora que ela estava falando, porque a pessoa que está perguntando, ele falou de países da Europa, falou de várias coisas. Então, ela não estava falando naquele momento ali, especificamente falando do Brasil. Ela estava falando de ações variadas, tanto poderia estar falando da Venezuela, como poderia estar falando de algum país lá do Oriente Europeu.
ou alguma coisa nesse sentido. Então, na verdade aqui, eu antes já tinha visto essa fala dela e eu tinha lido aqui o artigo da Folha de São Paulo e também da CNN, que eu vou mostrar para vocês aqui agora, e no primeiro momento eu estava tendendo até a concordar com eles, sabe? Por exemplo, aqui, ó. Defesa vê bravata americana em ameaça militar contra o Brasil. Mas, na verdade, se você for analisar mesmo a fala dela, quando ela citou a questão de, olha, nós não descartamos utilizar o nosso poderio econômico e militar para defender a liberdade ao redor do mundo. Ela não estava falando do Brasil nessa hora. Ela citou o Brasil lá no início. Citou o Brasil no começo da fala e aí ela falou, olha, foram aplicadas sanções econômicas e tarifas sobre o Brasil. Isso foi o que ela falou. Então aqui, na verdade, é aquela colocação que eu faço para vocês aqui em diversos momentos. É a questão do pensamento da forçação de barra narrativa da esquerda. São eles o tempo todo querendo falar, olha, Brasil está sendo... Estados Unidos falou que vai atacar o Brasil, qualquer coisa nesse sentido. Cara, não é. Basta você olhar. E aqui a gente tem que ser muito claro para defender essas coisas, falar o que foi dito na realidade. Da mesma forma que no outro dia desse eu fiz um vídeo lá sobre o Lindenberg Farias, quando ele falou, ele tinha afirmado alguma coisa lá, que o pessoal da direita quis forçar a barra falando que era uma coisa que ele não tinha falado, que ele tinha defendido pena de morte, alguma coisa assim. Da mesma forma a gente tem que colocar isso aqui também, ó. Fontes ligadas à defesa brasileira relataram à CNN consideraram uma bravata americana as declarações da secretária de imprensa na Casa Branca, Caroline Levy, de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem medo de usar recursos militares e econômicos para proteger a liberdade de expressão. Foi exatamente isso que ela falou. Ela não falou proteger a liberdade de expressão no Brasil com recursos militares. Isso ela não falou. Para essas fontes, as declarações não são críveis nem factíveis e integram um contexto de tensionamento político e econômico entre os dois países, sem chances de evoluir para uma tensão militar. Exatamente, não tem chance de evoluir para uma tensão militar porque em momento nenhum ela falou nada sobre uma questão militar aqui no Brasil. Quando ela estava colocando a questão militar, ela estava... Porque os Estados Unidos, ele atua no panorama global. Então, por exemplo, ele está atuando lá em Israel, pode ter alguma questão lá em Israel, nas coisas lá que tem em torno de Israel, tem Iêmen, tem outros países, teve a questão do Catar ontem, tem uma série de coisas. Então os Estados Unidos está atuando ali, está atuando lá na questão da Rússia, aí tem uma atuação militar agora que está ao redor lá da Venezuela, tem a questão do processo que está acontecendo aqui no Brasil. O Trump veio agora para defender a liberdade de expressão de um formato global. Porque estava existindo um retrocesso na liberdade de expressão no mundo inteiro, e o Trump veio como para tentar contrabalançar isso aí, juntamente com as Big Techs que mudaram de lado. Que as Big Techs estavam acompanhando a esquerda, até agora há pouco tempo atrás. Quando elas viram que o objetivo da esquerda é, de fato, acabar com elas, aí o que aconteceu foi isso. O que aconteceu foi que as Big Techs falaram, não, vamos ficar aqui do lado da direita, que é o lado que está defendendo o fim da censura. Tá bom, meus amigos? Então a gente tem que colocar aqui as coisas da forma que elas são, e não como um reforço de narrativa aqui da forma que a esquerda está tentando fazer o tempo todo. Muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal e até o próximo vídeo.